E aí pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo de hoje. Então pessoal, hoje o assunto, quem trabalha em obras assim como eu, e é um assunto muito comum e as pessoas têm muita dúvida, às vezes pedreiros, né? Quando a gente está em canteiro de obras a gente ouve, eu vou engastar a minha viga a esse pilar. Então esse é um termo muito comum usado por nós pedreiros, mas que em muitas situações ele é confundido com o engaste que é gerado lá no software pelos engenheiros calculistas quando eles fazem os projetos estruturais. Então, pessoal, a gente está falando de uma obra de pequeno porte, mas isso pode acontecer em obras de grande porte também, a ideia é a mesma. Então, se eu tenho, pessoal, muitas vezes a gente tem lá na obra os pilares e a gente tem ali as nossas vigas. Então, nós, quando vamos montar essa estrutura, os pilares ali já estão concretados. Então tem ali um pequeno espaço ali, uma área, um tamanho que a gente deixa para poder colocar a nossa viga em cima, certo? Então aqui a gente vai dar como exemplo uma viga que tem 2 ferros embaixo e 2 ferros em cima. Então a gente apoia aquela viga em cima do pilar, certo? Então pessoal, o fato de você chegar com uma viga e colocar em cima do pilar, isso não quer dizer que está engastado. E aí é a dúvida de muita gente. As pessoas falam, a minha viga não é engastada aqui, a minha viga está engastada ali. Então, o fato de você colocar uma viga em cima do pilar, isso não quer dizer que é o engaste, certo? O que é o engaste na verdade, pessoal? Engaste quer dizer que é uma transferência de esforços, uma transferência de momento fletor. Ou seja, o que acontece? Quando você monta a tua viga ali, agora, bem prático para todo mundo entender, quando você monta a tua viga na obra, certo? Você colocou as escoras. Quando você coloca retira essas escoras depois de concretado, é normal a sua viga fazer uma flecha, mesmo que imperceptível, mas ela faz essa flecha. Em alguns casos, tem vigas aí que deformam exagerado, mas esse é tema para outro vídeo. Então, a viga ela faz aquela barriga. Quando ela faz aquela barriga, pessoal, ela quer levantar nos apoios, então ela faz esse movimento, ó. Então ela levanta aqui na ligação quando você colocou lá entre viga e o pilar, ela quer levantar. Então o fato dela querer levantar, não tem nenhuma armadura ali no encontro da viga e do pilar que evite essa rotação, esse giro que essa viga está fazendo ali no apoio. Então se não tem essa armadura, se não tem essa armadura evitando que essa viga faça isso aqui no apoio, a gente considera isso como uma rótula. Por quê? Uma rótula, o que é? Eu não consigo transferir esforço ou momento para o meu pilar. Então, entendido isso? Isso é uma rótula. Então, é isso que a gente faz na obra. Eu não tenho nenhuma armadura ali. Aquela armadura que está em cima, aqueles 2 ferros embaixo e aqueles 2 ferros em cima, ele é considerado como uma armadura porta-estribo, ele está ali só para montagem, armadura de montagem. Então, quando a viga ela faz isso aqui, pessoal, ela deforma o meio, ela quer levantar. Apenas aquelas 2 barrinhas ali em cima, ela não é suficiente para poder impedir que a viga rotacione, certo? Ela vai tender ali a tentar esticar o aço, certo? A princípio, quando você concreta, como a gente sabe que a viga é concretada junto com o pilar, essa estrutura é uma estrutura monolítica. Então, quando a gente concreta, a ligação fica ali rígida. Então, o primeiro momento ali, quando você tira as escoras, ela tenta resistir. Ela parece que é um engaste, porque ela está tentando segurar ali. Mas à medida que você vai tirando as escoras, ela vai fazendo esse movimento. Então, a princípio, ela tenta ser engastada, certo? Ela tenta ser rígida ali, só que a determinado ponto ela vai se deformar e vai se aproximar de uma rótula, porque essa armadura não tem área suficiente para poder impedir isso aqui. E o que é o engaste na verdade? É quando você acrescenta barras de aço entre o pilar, aqui ó, o pilar e a viga, de tal maneira que essa área de aço, que essa quantidade de aço, evite que a viga faça isso aqui. Então, se eu consigo evitar que a viga faça isso aqui, ó, na ligação, se eu tenho uma área de aço suficiente, então o que acontece? Eu estou transferindo parte desses esforços para o pilar. Então, ó, eu vou tentar deformar e a ligação que tem aqui, ó, as barras de ferro, vão impedir.
Então, isso que é o engaste. Eu estou impedindo essa rotação aqui, ó. Ao transferir os meus esforços para o pilar, eu deixo essa ligação tão rígida com essas barras de aço que eu impeço essa rotação. Então, isso que é o engaste na prática, ali na obra, quando a gente monta as nossas vigas. Então, o fato de você chegar e apoiar uma viga em cima de um pilar não quer dizer que isso está engastado. O engaste, na verdade, é as barras de aço que você coloca, que passa a transferir agora os esforços da viga para o pilar. E quanto à seção de pilar, de viga, como tem que ser, isso aí eu vou gravar em outro vídeo, porque uma viga rotulada, pessoal, ela tem um comportamento, a viga engastada ela tem outro comportamento, e varia muito a seção, a área de aço no positivo, ou seja, na parte de baixo, varia muito a área de aço no negativo, que é a parte de cima, onde vai receber os esforços. Então, dependendo de cada ligação, dependendo de cada concepção que o projetista vai mandar para a obra com um projeto, a gente tem alteração aí nas áreas de aço, tanto do pilar como na viga, tanto na inércia do pilar, ou seja, o tamanho do pilar, o tamanho da viga, a altura da viga, ela pode ser aumentada ou pode ser diminuída, dependendo do tipo de vinculação que eu escolhi. O que é vinculação? Se é um engaste, se é um semi-engaste ou se é uma rótula. Então, dependendo da vinculação que o projetista escolher, nós, como pedreiros na obra, vamos tá montando essa viga de acordo com cada projeto. Mas nunca, pessoal, nunca uma viga apoiada em um pilar simplesmente vai ser um engaste, e sim uma rótula. A princípio, até ela tenta ser um engaste, mas com a deformação ali, com o escoamento do aço, ela vai se aproximar de uma rótula. Beleza, pessoal?